galera, trago os melhores palpites da Premier League, Bundesliga, Brasileirão e também Ligue 1 e La Liga da Espanha. Beleza? Eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza, galera? E vamos para os resultados dos nossos palpites do dia 3 de outubro. Tivemos 29 palpites com 21 greens e apenas 8 reds, tá? Foram 73% de taxa de acertos para o dia 3, beleza? Acima de nossa meta. E o resultado parcial do dia 4 são de 17 palpites, com 9 greens até o momento e apenas 3 reds, tá? Temos 5 partidas que estamos aguardando os resultados, então depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e encontraram o nosso canal, se inscreva e também não se esqueçam de deixar o seu like e também comentar ao final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites. Beleza, galera? Então vamos para os nossos palpites do dia 5 de outubro. Bora pra intro! Bora, galera, começar com a primeira partida às 8h30 da manhã na Premier League. Crystal Palace contra o Liverpool. Trago essa partida com under 6,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 6,5 cartões na maioria das partidas que eles disputaram, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre under 6,5 cartões na maioria de suas partidas. A disciplina das duas equipes também temos uma média de abaixo de 4 cartões por partida. E o árbitro ele tem uma média de 5 cartões por partida. Então para essa partida, under 6,5 cartões, beleza? Próxima partida, Bayer Leverkusen versus Holstein Kiel. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. Leverkusen tem 85% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Kiel tem 33%. No histórico foi uma partida com uma vitória do Leverkusen por 3-1. Verificando em séries, Leverkusen vem marcando gols a 10 jogos e o Kiel vem sofrendo gols a 9. Últimos jogos dos campeonatos, o Leverkusen venceu algumas de suas partidas no primeiro tempo. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, União Berlim contra o Borussia Dortmund na Bundesliga. Traga essa partida com mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partida das duas equipes, temos uma média de acima de 4 gols por partida. Em séries, o Dortmund vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do União Berlim, over 1,5 gols também nas últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Dortmund. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o West Ham United contra o Ipswich Town na Premier League da Inglaterra. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O West Ham tem 54% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipswich também tem 44%. No histórico são 12 vitórias do West Ham, 7 empates e 6 do Ipswich. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o West Ham vem sofrendo gols a 5 jogos e o Ipswich vem empatando a 4 partidas. Últimos encontros, temos vitória do West Ham em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o West Ham venceu ou empatou 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Ipswich não vence as 6 partidas. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Arsenal contra o Southampton. Traga essa partida com mercado de over goal no primeiro tempo. O Arsenal tem 82% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Southampton tem 33%. No histórico, 26 vitórias do Arsenal, 15 empates e 10 do Southampton. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Southampton vem sofrendo gols a 8 jogos e o Arsenal vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Manchester City contra o Fulham. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o City vem sem derrotas a 5 jogos e o Fulham vem marcando gols a 7. Últimos encontros, over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do City, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou?
Próxima partida, CSKA Sofia contra o Septembre. Traga essa partida na Parva Liga da Bulgária com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Septembre vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, a Professional League da Arábia Saudita. É o Nasser contra o Al-Oroba. Trago essa partida com mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Nasser vem vencendo a 4 partidas e o Oroba vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Partizan Belgrade contra o Textilak. Traga essa partida na Superliga da Sérvia com mercado de over 1,5 gols. O Partizan tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 28% nos últimos 9 jogos. O Textilak tem 44%. Em séries, o Textilak fora de casa vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Everton contra o Newcastle. Traga essa partida na Premier League com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Newcastle vem marcando gols a 10 jogos e o Everton vem marcando a 6. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Everton, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Lille contra o Toulouse na Ligue 1 da França. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Lille tem 56% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Toulouse tem 39%. No histórico, 19 vitórias do Lille, 13 empates e 12 do Toulouse. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Lille em casa vem marcando gols a 10 jogos. Nos últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Lille, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Al-Ahly contra o Al-Hilal na Professional League da Arábia Saudita. Traga essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al-Hilal vem vencendo as 5 partidas e o Al-Ahly vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Al-Ahly, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Al-Hilal e quando ele joga fora de casa. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o PSV contra o Sparta Rotterdam. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com mercado de vitória seca para casa. O PSV tem 80% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sparta tem 67%. No histórico, 33 vitórias do PSV, 6 empates e 5 do Sparta. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o PSV vem marcando gols a 10 jogos e o Sparta vem marcando a 6. Últimos encontros, vitória do PSV em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do PSV, ele também venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o PSV venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Sparta venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Inter de Milão contra o Torino. Traga essa partida na Série A da Itália com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Inter em casa vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa da Inter, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Lyon contra o Montpellier. Traga essa partida na divisão feminina da França com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Lyon tem 80% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Montpellier tem 50%. No histórico, 24 vitórias do Lyon e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Lyon vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto Montpellier vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, o Lyon venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa. Fechou? Próxima partida, o Real Madrid contra o Villarreal. Traga essa partida aí na Liga da Espanha com mercado de over 2,5 gols.
No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Real Madrid vem sofrendo gols a 5 jogos e o Villarreal vem marcando a 8. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Real Madrid, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas, principalmente do Villarreal. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sporting contra o Casa Pia na Primeira Liga de Portugal. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 5 gols. Em séries, o Sporting vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Vitória no Brasileirão. Traga essa partida com o empate anula para casa. O Atlético Mineiro tem 63% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 50%. No histórico são 9 vitórias para cada lado e 5 empates. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, as duas equipes não empatam 5 partidas e nos últimos encontros, o Atlético Mineiro venceu 2 das últimas 6 partidas e foram jogando em casa. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético Mineiro venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Vitória venceu apenas 2 partidas e uma só fora de casa. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Paranaense contra o Botafogo na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2,5. Em séries, o Botafogo vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético Paranaense, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, o Bragantino contra o Palmeiras na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bragantino vem a 10 jogos sofrendo gols e o Palmeiras vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bragantino, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Mirassol contra o Vila Nova na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2 gols. Em séries, jogando em casa, o Vila Nova vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, o Cuiabá contra o São Paulo. Traga essa partida com o mercado de under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média é de abaixo de 2 gols. Em séries, em casa do São Paulo vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Cuiabá também temos under 3,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Flamengo. Traga essa partida com vitória e empate para casa. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 50% para o Bahia e o Flamengo tem 56% nos últimos 9 jogos. No histórico são 16 vitórias do Flamengo, 4 empates e 4 do Bahia. A média de gols é de abaixo de 3,5. Verificando em séries, o Bahia vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros, o Bahia não venceu nenhuma das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Bahia venceu e empatou 2 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Bahia ele venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Flamengo venceu 2 das últimas 6 também. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Corinthians contra o Internacional. Traga essa partida com mercado de vitória e empate para casa. O Corinthians tem 39% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Internacional tem 67%. No histórico são 3 vitórias do Corinthians, 18 empates e 11 do Internacional. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Internacional vem a 8 jogos marcando gols e o Corinthians não empata 5 partidas. Últimos encontros, empataram 4 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Corinthians venceu e empatou 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians ele venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Internacional venceu apenas 3 das últimas 6 também, mas uma só fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Cruz Azul contra o Clube Necaxa.
traga sua partida na Liga MX com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cruz Azul vem marcando gols a 10 jogos e o Necaxa vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruz Azul, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Tigres contra o Clube Puebla. Traga essa partida na Liga MX do México com vitória seca para casa. O Tigres tem 72% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Puebla tem 28% no histórico, 22 vitórias do Tigres, 12 empates e 12 do Puebla. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Puebla vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o Tigres venceu 4 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, ele também venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Tigres venceu 3 das últimas 6 partidas e o Puebla venceu 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a Universidade de Chile contra o União La Calera. Traga essa partida na primeira divisão do Chile com vitória seca para casa. A Universidade tem 73% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. União La Calera tem 61 no histórico, 3 vitórias da Universidade, 5 empates e 6 do União. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Universidade vem a 5 jogos sem empates e a União vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros, a Universidade do Chile venceu 4 das últimas 6 partidas e jogando em casa, ele também venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, a Universidade do Chile venceu 4 das últimas 6 partidas e a União La Calera venceu 3 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Vasco da Gama contra o Juventude na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Juventude vem sofrendo gols a 6 jogos e o Vasco vem sofrendo a 5. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado nesses 28 jogos e muito obrigado por sempre estar aqui, deixar o like e também comentar. Vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, o nosso bilhete caipora é com 6 opções. Traga o under 6,5 cartões para Crystal Palace contra o Liverpool. Over gol no primeiro tempo para o Arsenal contra o Southampton. Over do 1,5 gols para o CSKA Sofia contra o St. Treve. Trago over gol no primeiro tempo para o Al-Nassr contra o Europa. PSV para vencer a partida contra o Sparta Rotterdam. E por último, over do 1,5 gols em Inter de Milão contra o Torino. Mod total de 3.0 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fui!